A segunda pergunta, Mari, é como vocês fazem aí na escola para lidar com os desafios de comportamento, com os comportamentos inadequados, desafiadores das crianças? Como é que vocês fazem, hein? Me conta. Para lidar com os desafios de sala de aula, a gente, no começo, primeiro a gente teve que aprender a linguagem da disciplina positiva, né? Então nós colocamos na sala de aula, nós demos para a professora algumas ideias dessas linguagens para ficarem à vista, né? A gente praticou nas dinâmicas. Nos treinamentos de disciplina positiva sempre tem muitas vivências, muitas dinâmicas, e isso toca muito as professoras, né? Então, nesse momento é a hora aí elas vão falar, mas o que eu falo então, né? Como que eu falo? Então, trocar ordens por perguntas, por exemplo, né? Deixar essas frases à mão, fazer elas praticarem na reunião, um fingindo que é a criança, então o que eu vou falar agora, o que ele fez, fazendo elas trazerem as questões da sala de aula para o grupo inteiro tentar ajudar. Tem as cartas da disciplina positiva que nos ajuda muito, né? Então na hora que elas me trazem alguma questão e a gente já tentou A, B, C, D, a gente pega as cartas e fala o que a gente pode tentar agora, quais dessas estratégias vão ser mais úteis, né? Num momento mais individual, eu com aquela professora ou com uma criança mais desafiadora. É uma aprendizagem diária. A gente acabou criando um protocolo, né, um passo a passo, e o primeiro passo é tentar desviar a atenção. Então aquela criança que está tentando chamar a atenção por algum motivo, né, que toda criança mal comportada é uma criança desencorajada, e a gente tentar descobrir o que está lá embaixo do iceberg, não é fácil, né? Porque tem muitos elementos e a gente só vê a pontinha do iceberg. Então a gente tem que chamar a família, tentar entender e etc. Mas no dia a dia, a primeira estratégia é desviar o foco da atenção. Então uma das estratégias que a gente usa muito lá na escola é aquela criança, a gente vê que ela está começando a querer fazer alguma coisa para chamar atenção, tá partindo para cima do amigo, a gente já reconhece alguns sinais, né, de que não vai dar certo. Então a professora pega e fala assim: fulano, você pode ir lá na coordenação entregar isso aqui para a Miss Mari? E aí dá alguma coisa, um livro, uma coisa para ele carregar. Se for pesado, melhor ainda, porque quanto mais pesado, mais importante. E aí pede para essa criança sair da sala, ela se sente útil e importante, você não chama a atenção dela, e ela vai, quando ela volta, ela já perdeu aquele foco, né, as outras crianças já estão engajadas em alguma atividade, e ela chega e vai fazer o que ela tem que fazer. Se ela retoma, né, o comportamento, às vezes fazer ela ajudar, né? Coloca ela para ajudar em alguma coisa, fazer ela se sentir útil num primeiro momento. Se a criança está tendo um chilique, né? Fazendo uma birra, não adianta tentar conversar. Então pedir para assistente, auxiliar de sala, chegar perto, acalmar, abraçar e falar: olha, eu tô aqui para o que precisar, né, até você se acalmar. E eu estou vendo que você está bastante agitado, estou vendo que você está muito nervoso, estou vendo que você... E aquela coisa de reconhecer o sentimento e antes de tentar lidar com ele, né. Fizemos nas salas os cantinhos com ferramentas para que eles possam se acalmar. Então na minha sala, hoje eu dou aula para o segundo ano, tem uma caixa, dentro da caixa tem alguns cartões com ideias do que eles podem fazer para se acalmar. Então tem, por exemplo, wall push-ups, que é empurrar a parede assim bem forte 10 vezes, contar até 10, fazer um desenho. Tem o quadro dos sentimentos ali também nesse cantinho, tem uma garrafa com glitter que eles podem usar para se acalmar. Então tem esse canto que, se puder ser construído com eles, melhor ainda. Às vezes eles dão, ano passado, numa das salas, ele se chamava Fundo do Mar, então a professora pôs, eles que escolheram o nome, eles trouxeram ferramentas que poderiam ajudar.
e foi bem interessante. As professoras têm algum instrumento para tentar também chamar a atenção de forma não verbal. Então, na hora que a classe tá fazendo bastante barulho ou tá difícil, ao invés de chamar, né, pessoal, atenção, ou de botar, né, um peso nisso, vocês estão fazendo muito barulho, tem um sininho, você toca, eles já param, olham pra você, ou alguns cantos, assim, né, a gente fala... Quando eu falo isso, você responde aquilo, aqui é tudo em inglês, então os exemplos que eu tenho são em inglês. Então, ready to rock, eles respondem ready to roll. Eu falo 1, 2, 3, eyes on me, eles falam 1, 2, eyes on you. E eu não preciso chamar a atenção de um, de dois, né? Eu falo com todo mundo de uma forma positiva, de uma forma animada, e eles olham pra mim sem eu precisar ficar lembrando. Com o segundo ano, até antes, acho que até com crianças do pré, dá para fazer reunião de classe, começar a praticar com eles as reuniões de classe, em que trabalhar as habilidades no início e depois, de fato, começar a tentar resolver situações, né, questões da sala, quando eles já começam a escrever. Então, no segundo ano, eles escrevem, a gente tem um caderno, eles escrevem se eles têm algum problema. Então, quando eles me trazem alguma questão, eu pergunto, você já colocou na pauta da reunião? A gente pode discutir isso, te ajudaria se a gente discutisse isso numa reunião de sala, e eles ficam satisfeitos de participar disso, dessa decisão. Mas o que a gente levou mais tempo praticando foi a questão do elogio. Essa era uma classe com bastante questão de pertencimento mesmo, eles não tinham um senso de grupo muito forte, né? Então, com a reunião de sala, eu comecei a praticar fortemente a questão do elogio, então eles começaram a se elogiar, e com isso, no começo eles achavam muito engraçado, eles brincavam um pouco, mas aí eles estão praticando falar uma coisa boa e dizer obrigada. E depois a gente vai aprofundando. Hoje os meninos têm que falar para as meninas, que para eles era difícil, eles queriam sempre falar para os melhores amigos. E a gente foi variando e a gente acabou montando um mural, colocando no corredor da escola mesmo, com essa turminha especial. Então eles estavam dentro de uma estrela e tinha cinco coisas boas de cada um, e tá ali exposto para todo mundo ver como essa é uma turma de pessoas que têm qualidades, né? E eles começaram a enxergar esse outro lado, de que eles são bons, de que eles conseguem, e foi muito legal. Hoje a gente está num momento bem diferente com essa turma, a gente vai terminar o ano de uma forma bem mais positiva. Os combinados, né, na disciplina positiva, a gente tem uma rotina que se chama Nós Decidimos. Então não é um combinado que eu falo para eles como professora, vocês não podem, aqui na sala não pode correr, não pode isso, não pode aquilo, né? Então tem essa rotina chamada Nós Decidimos, que nós fizemos com ele, depois todo mundo assina o contrato dizendo quais são o que a gente precisa fazer para aprender de forma que seja divertido, seguro e que a gente aprenda. Esses eram os 3 focos, né? O que eu preciso fazer para aprender, o que eu preciso fazer para estar em segurança e o que eu preciso fazer para me divertir. E eles foram falando, a gente foi colocando nas colunas, algumas coisas falavam, isso também é segurança e também é para aprender. E aí a gente vai colocando e no final eles assinam. Então quando alguém foge, falo, lembra, né, você assinou aqui, nós conversamos, nós combinamos isso juntos. É bem interessante, é bem difícil no começo mesmo, mudar esse foco e agir de forma respeitosa e gentil, porém firme, né? Lembrando que no começo a gente pecou muito com a firmeza. E é uma aprendizagem diária, mas o mais importante é a gente ver que as crianças começam a reagir, sim. Teve esse momento de transição que foi difícil, mas depois elas reagem e entendem, e elas começam a ser mais gentis com elas mesmas, elas começam a reproduzir algumas das coisas que a gente fala. É bem interessante o processo.